Eu sou o Leandro Lopes, eu sou o diretor técnico do Centro de Imagem Caraí. Sou médico radiologista de formação, né? Fiz toda a minha formação na UF, faculdade, residência, mestrado. E a gente vai falar um pouquinho sobre ressonância multiparamétrica do fígado. Eu queria chamar o Dr. Rodrigo Luz para participar da mesa de discussão. Pode sentar ali, por favor. Os outros dois colegas que iam participar avisaram que tiveram contratempos. O Reinaldo está numa cirurgia de urgência. Faz parte, a gente não consegue prever tudo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de ressonância multiparamétrica do fígado e depois a gente faz as discussões. Vou tentar, resumir um pouco. É um tema muito recente, a gente tem visto bastante coisa, tem surgindo muitas novidades. Vou falar um pouquinho sobre as definições, o que é ressonância multiparamétrica, as indicações clínicas, como a gente realiza o exame, a interpretação e, no final, alguns casos clínicos para a gente exemplificar. Então, para contextualizar, e o Rodrigo vai poder até explicar melhor um pouco essa parte, das coisas que a gente vê hoje no dia a dia. A gente tem visto a doença hepática crônica difusa como um problema de saúde pública mundial. A gente tem visto cada dia mais crescente esse número de pacientes com doença crônica. E a inflamação crônica, pena que a colega patologista não pode estar aqui, mas que estava de manhã para a gente falar um pouquinho disso também. A gente sabe que a inflamação crônica, a inflamação no organismo, ela é tratada com fibrose. Então, essa inflamação crônica, fibrose, vai fibrosando e vai levar a cirrose. E a longo prazo, esses pacientes podem evoluir para o carcinoma hepatocelular. Aqui um dado da Organização Mundial de Saúde: cerca de 800 mil pessoas morrem por ano relacionadas à cirrose, direta ou indiretamente. A gente tem tido uma troca nesse perfil de paciente, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. A gente tem tido queda dos pacientes relacionados à hepatite, pelos tratamentos que têm surgido, pelas vacinas, e tem tido cada vez mais o aumento do paciente, da doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí a gente tem dados aqui dos Estados Unidos que mais de 30% da população americana é de obesos. Então, é um dado importante, é um dado alarmante. E assim, do que a gente tem de estatística de exames nossos da clínica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu falo da análise das imagens, é isso. A gente tem visto muito paciente com esteatose, e alguns desses pacientes podem evoluir para esteatohepatite, para fibrose. E é aqui que eu estava falando. Então, a gente tem reduzido cada vez mais os pacientes com doença hepática crônica relacionada a vírus, pelos tratamentos, os antivirais, as vacinas, e tem cada dia mais aumentado o número de pacientes relacionados à obesidade, e aí levando a fibrose, que pode evoluir para o carcinoma hepatocelular, que é o tumor, a neoplasia maligna mais comum do fígado, primária, E aí uma coisa importante, esses pacientes têm trabalhos que mostram que esse paciente, principalmente na fase inicial de fibrose, essa fibrose pode regredir. Então, a gente tem relato até de reversão de até 2 pontos da classificação METAVIR, esses pacientes principalmente que fazem tratamento com antirrevirais, e aí, pelos exames, o vírus, principalmente o vírus C, fica até indetectável no organismo, e esses pacientes podem ter regressão dessa fibrose. Alguns outros pacientes, principalmente os relacionados a esteatohepatite também, a esteatose, também tem regressão desses estágios iniciais. E a gente vai ter um papel aqui importante, Então, o papel do radiologista e dos métodos de imagem, tanto no screening quanto no diagnóstico precoce e no acompanhamento, são muito importantes. E aí, o que a gente precisa, Então, esse paciente com doença hepática difusa tem um manejo muito complexo. Então, a gente precisa de ferramentas cada dia mais, com uma acurácia maior, cada dia prevendo essas alterações mais precocemente, e que a gente consiga detectar e classificar essas formas de doença, e sempre pensando no melhor custo-benefício para o paciente. O padrão ouro ainda é a biópsia, Então, assim, o padrão ouro de detecção celular ainda continua sendo a biópsia. Mas, por outro lado, a gente tem visto que tem algumas alterações relacionadas à biópsia, Então, aqui, só para exemplificar, um fígado sadio com os hepatócitos aqui, à medida que o paciente vai apresentando a infiltração gordurosa,
a doença gordurosa não alcoólica, a gente começa a ter aumento dos corpúsculos de gordura, deslocando o núcleo dos hepatócitos, que leva, né, a longo prazo a esteatohepatite, com morte celular, com afluência de células inflamatórias, levando ao final a cirrose, né, com as cicatrizes, com morte celular. Aqui a mesma coisa, né, o fígado normal, os corpúsculos de gordura. Aqui, além da gordura, esse fluxo de células inflamatórias, e cursando no final com o aumento do tecido de colágeno e com a fibrose. Por outro lado, né, apesar da biópsia ser o padrão ouro, é um procedimento que tem alta morbimortalidade, principalmente se a gente falar em pacientes que já têm uma doença hepática avançada, que tem discrasias sanguíneas, que tem outras comorbidades. Então, isso não é desprezível. É um procedimento ainda de alto custo. A amostra é reduzida, eu vou mostrar aí um pouco mais à frente que a doença hepática ela é heterogênea, então dependendo da área que a gente pegue da biópsia, a gente pode levar um diagnóstico errado. A amostra normalmente da biópsia, né, pelo que eu achei na literatura, é de 1 para 50 mil avos, então o fragmento é de 50 mil avos proporcional ao volume hepático, então é um fragmento muito pequeno. E se não for muito bem direcionado, a gente pode pegar uma área que não né, condiza com o que eu tenho no restante do fígado. Tem uma variação entre observador grande, então depende muito da pessoa que está fazendo isso, né, realizando o exame, e continua sendo o único método para diagnóstico de esteatohepatite. Então, vou falar um pouquinho na frente da ressonância multiparamétrica. A gente vai ter um limbo ali, que a gente vai ficar na dúvida se é uma esteatohepatite ou se é uma fibrose inicial. Então, a biópsia, nesses casos, vai ser o único método que vai cravar a esteatohepatite. Como é que era esse diagnóstico da doença hepática difusa, né? Então, antigamente a gente fazia um diagnóstico anatômico por imagem. O que a gente via? A gente via a morfologia do órgão, se era grande, se era pequeno, aumentado, aumento do lobo esquerdo, aumento do lobo caudado, e a cor, né? Então, no ultrassom a gente via ecogenicidade, densidade na tomografia e intensidade de sinal na ressonância. Como funcionava isso? Então, para o diagnóstico da esteatose, a gente classificava, né, a gente não tinha ainda os valores disso, a gente inferia, então a gente olhava o aumento da ecogenicidade no fígado, e aí, né, fazia uma graduação entre esteatose leve, moderada e grave, pela atenuação do feixe sonoro. Então, quanto mais ecogênico, mais atenuava. Então, a esteatose leve era só um fígado ecogênico, aí a moderada até a grave, que você a onda não chega, né, nas regiões mais profundas. A ressonância magnética, a gente via as sequências T1 em fase e fora de fase. Então, quando cai o sinal no T1 fora de fase, a gente fala que esse paciente tem esteatose, mas também é difícil de graduar, né, só por isso. E a tomografia, a avaliação da densidade. Então, a densidade hepática menor do que a do baço, ou menor do que 40, menor do que 10. Tem que ser 10 maior do que do baço, então se fosse menor do que isso ou menor do que 40, a gente classificava como esteatose, mas sem conseguir quantificar isso. A sobrecarga de ferro é a mesma coisa, então mais difícil ainda o diagnóstico. Pelo ultrassom a gente não tem muita sensibilidade para essa sobrecarga de ferro. A TC, o que a gente via era um aumento da densidade hepática, então enquanto na esteatose a gente tinha redução da densidade, na sobrecarga de ferro a gente tinha aumento da densidade, então a gente vê um fígado um pouco mais branco. E na ressonância, o contrário da esteatose, o fígado ele cai o sinal na sequência em fase. Então, na esteatose, ele tem queda de sinal na sequência fora de fase. E na sobrecarga de ferro, tem queda de sinal na sequência em fase. Então, a gente vê aqui o fígado preto, pela quantidade de ferro. Mesma coisa para a cirrose, a gente não conseguia quantificar essa cirrose, eu conseguia fazer só uma avaliação morfológica. Então, eu via ou um fígado reduzido de tamanho, ou aumentado de tamanho, com contornos lobulados, irregulares, densidade heterogênea, ecogenicidade,
mas eu não conseguia quantificar essa fibrose, né? E a gente, nos exames anatômicos, a gente acabava avaliando uma fase mais avançada de doença. Então, já era quando um fígado já era um fígado cirrótico. Então, essas fases iniciais, o diagnóstico precoce que a gente quer fazer nesses pacientes, no exame anatômico a gente não conseguia fazer. E aí, né, o que mudou o paradigma disso é que a gente, enquanto fazia um diagnóstico anatômico por imagem, a gente consegue hoje em dia, com os novos métodos de imagem, fazer um diagnóstico quantitativo por imagem. Então, a gente consegue quantificar essas alterações. Então, a gente consegue dar o percentual de gordura hepático, a gente consegue dar a sobrecarga de ferro, a gente consegue estimar a fibrose através de métodos de imagem. E o que mudou isso, né? Então, passar de um diagnóstico meio qualitativo e morfológico para um diagnóstico quantitativo. Foi quando a gente começou a usar os fenômenos físicos, né, que são as ondas de cisalhamento, as shear waves, para determinar esses valores de fibrose hepática e aí determinando, através de outros processamentos, a quantificação de gordura e de ferro. Só para mostrar, né, para a gente saber um pouquinho, entender o que é essa shear wave, são as ondas de cisalhamento. Então, a gente consegue avaliar quantitativamente as propriedades biomecânicas do tecido, e a gente está falando hoje um pouquinho de elastografia hepática, mas é um método que está vindo para avaliação de outras regiões também. Então, além do fígado, a gente tem trabalhos para próstata, para mama, para músculo esquelético principalmente, então para as lesões de atleta, lesão recente, lesão pequena. Então, essa diferença de propriedade biomecânica do tecido importa bastante. Algumas estruturas a gente sabe que às vezes é mais importante o aspecto, a morfologia, do que a dureza da lesão, mas é um método que tem avançado muito em algumas áreas. E a velocidade da onda é diretamente proporcional à dureza tecidual. Então, quanto mais duro o tecido, menos ele se deforma e maior a velocidade de propagação. É o que a gente vê aqui. Então, você emite a onda vai no tecido que ele é mais mole, ele tem uma velocidade de propagação mais lenta. No tecido que ele é mais duro, ele vai propagar mais rápido. Aqui é um trabalho feito só para exemplificar. Então, aqui a gente emite a onda de cisalhamento. Quando o tecido tem uma dureza, né, ele é mais mole, a onda tem uma velocidade. Quando pega um tecido mais duro, ela ganha velocidade. Então, esse mapa de fase, a gente consegue passar para o elastograma e a gente vê onde são as áreas que tem maior dureza do tecido, né? A gente não chama de fibrose porque a fibrose diagnóstico realmente é só no histopatológico. A gente vai chamar, então, de dureza ou endurecimento da estrutura. E aí os fenômenos físicos, né, essas ondas de cisalhamento, são para a gente como era a palpação, né? Então, que a gente aprendeu na faculdade, que os clínicos usam e que a gente que tem menos contato com o paciente acaba fazendo menos, que é a palpação. O que avalia a palpação? Então, a palpação vai avaliar a consistência dos órgãos e estruturas. É o que a gente consegue ver através da elastografia. Aí eu trouxe uma definição do Mário Lopes, só do livro de semiologia que a gente usou na faculdade, né? Então, a palpação, com ela se sente a textura, o tamanho e a consistência de certas partes do corpo com as mãos. Então, aqui de novo, né, falando muito da consistência. E a gente brinca que a elastografia é a palpação do radiologista. Então, é a forma nossa de palpar a estrutura e dizer qual é a dureza daquela estrutura, né? Então, quão duro, qual é a elasticidade daquela estrutura. E aí, seguindo, né, falando dos fenômenos físicos, essa mudança de paradigma de quantificação de fibrose veio através das ondas de cisalhamento. O que a gente tem hoje em dia né, a elastografia por ultrassom. O FibroScan é uma elastografia por ultrassom em uma dimensão, e a elastografia hepática por ressonância magnética. Raul está aí? Já foi, Amanda? Não, então, assim, eu não faço ultrassom, né, elastografia por ultrassom. Eu vou tentar falar mais da ressonância, mostrar um pouquinho das diferenças. Não é criticar um ou o benefício do outro. A gente sabe que todos têm as suas indicações, né? Mas vou falar um pouquinho dessa avaliação por elastografia por ressonância magnética. E aqui é o que a gente consegue, né? Então, quando a gente fala uma ressonância multiparamétrica do fígado, a gente consegue avaliar mais parâmetros do que a gente faz na nossa avaliação anatômica normal.
Então, aqui a gente consegue quantificar a gordura hepática. Então, eu consigo dizer qual o percentual de gordura hepática através da sequência um DP. A gente faz um mapa de T2 para avaliar a quantidade de ferro. E a gente, através das ondas de cisalhamento, a gente consegue definir, né, esse grau de dureza hepática. E aí, só para definir, né, quando a gente fala em ressonância multiparamétrica, então o que é essa ressonância multiparamétrica? Então a gente vai avaliar morfologia hepática, com sequências anatômicas, mas isso já dá o exame normal. Então o exame normal de ressonância do fígado a gente vai avaliar a morfologia hepática, e o que vai diferenciar são as quantificações, né? Então, quantificação de gordura e ferro, e a elastografia hepática, que aí vai ser a quantificação de dureza do tecido, é o que a gente consegue inferir a fibrose. Morfologia hepática, isso eu vou só para exemplificar, então as sequências de fígado que a gente vê, né? Então T2, difusão, T1, o contraste venoso não faz parte do exame multiparamétrico do fígado, né? Assim, se for só para quantificação de gordura, ferro e fibrose, não há necessidade do contraste venoso, né? Então, o contraste venoso ele vem no exame anatômico, então a gente avaliar a impregnação das lesões, das estruturas, mas ele não faz parte dessa ressonância multiparamétrica se for só para quantificação, as quantificações que a gente falou. E aí, quantificação de fração de gordura. Então, aquilo que eu falei, que a gente falava, o paciente tem uma esteatose leve, tem uma esteatose moderada ou tem uma esteatose grave, que a gente via pelo ultrassom ou pela tomografia medindo densidade, ou até inferia na ressonância pela queda de sinal no T1. A gente, com a quantificação, a gente consegue dizer qual o percentual de gordura hepático, né? Então, a gente vê através do mapa do fat fraction, né? Então, é o DP para fazer esse mapa de gordura. Então, a gente consegue quantificar essa gordura. Então, é um paciente que tem 53% de gordura hepática. Então, é um fígado muito gorduroso. E a gente vai ver essas alterações. E é bem interessante, porque quando a gente colocou a elastografia hepática por ressonância lá na clínica, tem uns 3 anos mais ou menos, a gente acabou botando como um protocolo de exame para todo exame que fazia medicina interna nesse aparelho, fazer elastografia hepática. Então, a gente fazia todas as quantificações, tanto para uma curva de aprendizado, quanto para fazer um trabalho. Então, assim, hoje em dia a gente já tem mais de 1.000 exames cadastrados com elastografia hepática e com essas quantificações, é uma casuística bem grande. E a gente vê pacientes de diversas causas que fazem exames por diversas indicações, principalmente oncológicos. Eu conversei até com o Vitor uma vez isso. A gente vê muitos pacientes oncológicos que vão fazer acompanhamento, que vão fazer controle, com alteração, com esteatose hepática importante, até com os níveis iniciais de fibrose. Então, a gente vê muito isso no dia a dia, né? E antes da elastografia a gente não conseguia pegar essas alterações iniciais. A quantificação de ferro, que a gente fazia antigamente, e aí é um método que é um pouco mais difundido, porque ele consegue ser feito em qualquer aparelho de ressonância, então ele não precisa ter nenhum pós-processamento, só que é um protocolo um pouco bem mais demorado. Então, é um protocolo da Universidade de Rennes, que era feito antes desse mapa de T2 e de R2. A gente tinha que fazer várias sequências, várias diferenças de valores de T1, de T2, de DP, colocar ROI em 3 localizações do fígado, colocar ROI na musculatura paravertebral em 2 lugares, e aí uma tabelinha para te dar uma quantificação de ferro. Então, assim, é um exame muito mais trabalhoso, é um exame que demora muito mais tempo. A gente sabe que a ressonância já é um exame demorado e o paciente às vezes se mexe, você perde a localização, mas é um método que serve para você usar em qualquer aparelho de ressonância. E o que a gente usa hoje em dia, né, que é o que tem maior sensibilidade e maior especificidade, são os mapas de T2 e de R2. Então, a gente faz várias sequências e faz um pós-processamento do computador, e aí vai te dar a quantificação quantificação de ferro hepática. A gente vai colocar o ROI, a gente tem, né, mapas de cores, isso acaba sendo uma coisa, né, mais visual, mas depois a gente bota numa tabela e dá a quantificação realmente miligrama por grama de tecido hepático.
mais uma vez, então aqui é um paciente, ficou um pouquinho ruim pela cor, mas era um paciente que tinha um fígado preto, né? Então era um paciente cirrótico, e aí aquela história, a sobrecarga de ferro era decorrente da cirrose ou levou a cirrose dele. A gente, né, no momento do exame, era um exame por uma outra causa. Então a gente vê um fígado com sinal já bem baixo no T2, e aí nos nossos mapas a gente vê que ele tem um pico, né, de pixels aqui com quantificação, com quantidade alta de ferro. Mesma coisa aqui seria o normal, e o fígado dele, a quantidade aqui é cerca de 140, mais ou menos 4 miligramas por grama de ferro, então é uma sobrecarga já de ferro. E aqui é um outro mapa que a gente usa de T2 e R2. E aí uns trabalhos, né, então falando aqui da diferença de avaliação da ressonância, da elastografia por ressonância e elastografia por ultrassom. Então, alguns trabalhos que têm saído, né, quando surgiu a ressonância, para ver melhor sensibilidade, melhor especificidade. Então, a gente vê que em todos eles, em todos os níveis de fibrose e de esteatose, a ressonância tem mais sensibilidade, mais especificidade que o ultrassom, né, a elastografia por ultrassom ou fibroscan. Coloquei um quadrinho aqui para a gente poder tentar, né, ver essas diferenças. Então, os benefícios da elastografia por ultrassom e do fibroscan e da elastografia por ultrassom. Então, a elastografia por ressonância, hoje em dia, ela é reconhecidamente o método invasivo de maior acurácia para fibrose. A gente tem um grande volume de amostra, então a gente consegue avaliar todo o volume hepático, e aí a vantagem em relação ao fibroscan e elastografia por ultrassom, que só avalia uma área específica do fígado, e aí a biópsia é a mesma coisa, né, como eu já falei. Se a gente biopsia uma área, 1/50 do volume hepático, dessa massa hepática, a gente pode estar pegando uma área ou com não tanta fibrose ou com não tanta esteatose. Avalia a distribuição dessa rigidez, então a gente consegue ver se é uma rigidez mais central ou mais periférica, e aí a gente sabe que algumas causas podem levar a uma rigidez mais periférica, como a congestão hepática de outras causas. Então, a gente consegue ver essa distribuição da rigidez e aí tentar, né, nortear um pouco mais o nosso diagnóstico. É um exame que tem maior concordância inter- e intra-observador desses todos. A gente faz a quantificação de ferro e gordura no mesmo exame, que no fibroscan e na elastografia por ultrassom a gente não consegue fazer. Tem melhores resultados para pacientes obesos e com a ICIT, a gente sabe que tanto a obesidade, tanto a gordura, né, o tecido adiposo, quanto a ICIT alteram a velocidade do feixe sonoro do ultrassom, então isso pode levar à confusão do diagnóstico. A ressonância, por outro lado, não, então a gente não tem esse problema nem para o obeso, nem para o ICIT, que são os maiores interessados até nessa realização da elastografia. E a gente tem a possibilidade de associar contraste para as lesões focais. Então, a gente consegue fazer num método só vários diagnósticos ao mesmo tempo. Por outro lado, uma coisa que atrapalha a elastografia pela ressonância é a sobrecarga de ferro moderada ou grave. Então, se esse paciente tiver muito ferro hepático, isso atrapalha. A gente sabe que a ressonância é baseada em campo magnético. Então, quando a gente tem um ferro hepático, a quantidade de ferro hepático muito grande altera o campo magnético do fígado. E a gente tem dificuldade dessa avaliação da dureza hepática pela ressonância. E as contraindicações gerais da ressonância, né? Implante coclear, marca-passo, paciente fóbico, paciente com estabilidade hemodinâmica. Então, tudo isso a ressonância tem de pontos negativos. Fibroscan e elastografia por ultrassom, então tem um custo menor, um maior acesso, então por ser mais barato também, e um acesso à beira do leito. A ressonância a gente sabe que tem essa dificuldade. E nos casos de sobrecarga de ferro moderado ou grave, que não altera tanto a quantificação no fibroscan e na elastografia e altera na elastografia por ressonância. E aí tem essas desvantagens, né, que a gente falou. Então não é só ultrassom, todos os métodos de imagem, o exame físico, tudo acaba sendo operador dependente, mas o aparelho de ultrassom influencia. Os parâmetros variam muito entre aparelhos, então assim, a elastografia por ultrassom da Siemens ele tem um parâmetro, da GE tem outro parâmetro, então tudo isso acaba atrapalhando um pouco esse diagnóstico, e é o que tem mais dificuldade nos obesos e na ICIT.
Como eu falei, né, a distribuição heterogênea da fibrose, a doença hepática difusa pode ter uma distribuição muito heterogênea. Então, a gente vê no mesmo fígado uma área de 8,5 kPa, né, que é o quilopascal, que é a unidade que a gente usa, uma fibrose F4, enquanto a gente vê uma área normal. Uma área com uma 3,2 com uma fibrose F1. Então, se você biopsiar, né, se essa área for o sítio da biópsia, você está subestimando uma lesão hepática. Então, você vai tratar uma lesão hepática, enquanto o restante do fígado tem uma fibrose muito maior. Mesma coisa, então aqui a área do fibroscan é uma área pequena, então se você faz o fibroscan aqui, que é uma área que, né, nesse mapa de cor, a gente vê uma área mais verde, é uma área de dureza menor. Então a área que tem maior fibrose não foi avaliada, então está novamente subestimando a fibrose. Rapidamente, como é que é o método de elastografia hepática? A gente coloca um driver passivo na parede abdominal, esse driver vai gerar as ondas de cisalhamento, que é... Deixa eu ver se consigo mostrar esse videozinho. Então, aqui são as ondas propagando, tá vendo? Então, a gente coloca o drive na parede abdominal e esse drive vai fazer impulsos e vai fazer essa propagação de ondas. Através dessa propagação de ondas, a gente vai ter os mapas todos, né? Mapa de fase, de magnitude. A gente vê a onda, então é importante a gente ver a onda, saber se essa onda está propagando certo. Às vezes tem alguma alteração no posicionamento. E a gente tem os mapas, o elastograma e o mapa de escala de cinza. E aí o próprio aparelho, ele gera para a gente um achurado, uma área que você não consegue fazer medida. Então, a medida tem que ser feita só na área que não tem o achurado. E isso é aumento de confiança. Então, é um mapa de confiança de maior de 95%. Então, essa área toda eu consigo medir a velocidade da onda, né, e consigo dar a quantidade de quilopascal. Aqui, né, então, a gente tem vários trabalhos que mostram a correlação da elastografia hepática por ressonância com os estágios da fibrose pela biópsia, né, um fígado normal, os estágios F1, F2 e F3, então o mapa de cor, quanto mais próximo do vermelho, maior a fibrose, e é o que a gente consegue ver aqui. Então, as ondas elas vão ficando mais largas e mais rápidas pelo aumento da dureza do parênquima hepático. O ponto negativo, como eu falei, então, a sobrecarga acentuada de ferro, eu fico com a área toda hepática achurada, então isso aqui eu não consigo fazer medida, eu tenho só uma areazinha pequena, isso não importa para a gente para dar o diagnóstico. Então, nesses casos, a gente tem que informar ao médico assistente que pela sobrecarga de ferro não foi possível avaliar a elastografia hepática, e ele tem que correlacionar com outro método, ele vai avaliar se é a biópsia, se vai fazer a elastografia por ultrassom. E as indicações clínicas, como a gente já falou, né? Então, doença hepática difusa, para a gente quantificar a gordura, ferro e a fibrose. É um exame importante no screening, no acompanhamento desses pacientes. Então, a gente sabe que a ressonância, ainda mais sem contraste, é um exame inócuo, não emite radiação. A gente pode usar esse exame para fazer o screening, para fazer esse acompanhamento. É importante na avaliação pré-tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. A gente tem visto cada dia mais a realização de elastografia hepática em pacientes pré-operatórios, de bariátrica, de pacientes de obesidade. Esses pacientes, eu vou mostrar até um caso, um paciente oncológico que veio fazer uma elastografia hepática e tinha uma esteatose importante, com graus já elevados de fibrose, até contraindicando continuar fazendo a quimioterapia. E uma coisa que cada dia mais é prevalente no nosso meio, que é a obesidade e a esteatose na infância, né? Não sei se o Rodrigo tem esse acompanhamento de pacientes pediátricos, mas é um paciente mais complicado nesse manejo, né? Que tipo de exame você vai fazer? Você vai levar uma criança para fazer uma biópsia? Então, são coisas que têm aparecido e que a gente tem tido bastante utilização na elastografia hepática. Vou mostrar alguns casos para exemplificar. Então, paciente masculino de 52 anos, indicação clínica
controle de carcinoma de células claras renal, então ele foi fazer um exame e não tinha nada a ver com o fígado, né? Foi fazer um controle evolutivo de um tumor de células claras. A gente, nas sequências normais, anatômicas, a gente vê que tem uma queda de sinal importante no T1 fora de fase. Então, eu sei que esse paciente tem uma esteatose importante. Não conseguia quantificar? Agora eu consigo. Então, esse paciente tinha um percentual de gordura hepático de 37%. Então, é um paciente que foi fazer o exame por uma outra causa, um carcinoma de células claras, e a gente faz um diagnóstico de um percentual de gordura desse de 37%, um paciente com uma esteatose grave. E esse paciente tem que fazer, na verdade, esse a gente acabou não fazendo elastografia, né, porque não tinha no pedido, e aí, né, a gente indica isso no laudo para fazer a avaliação desse fígado, né, para ver o grau de se tem já alguma coisa de fibrose. Um outro caso, esse caso é um caso interessante, que a gente tem o acompanhamento dele desde 2019 até 2022. Era um paciente masculino, de 18 anos, com uma sobrecarga de ferro pós-tratamento para leucemia. E a gente já via no primeiro exame dele a queda de sinal em fase, como eu falei, o contrário né, a ressonância, a sobrecarga de ferro ao contrário da esteatose. Então, a queda de sinal é na sequência em fase. Só que a gente via que em 2019 caiu o sinal do fígado, do baço, caiu o sinal do fígado e do baço. Mesmo pós-tratamento, mesmo pós-acompanhamento, pela anatomia, eu não conseguiria dar o diagnóstico desse paciente. Porque a gente tem elastografia hepática por ressonância. Então, a gente vê que o exame de 2019, ele tinha 4 miligramas por grama de parênquima de ferro, né, no parênquima hepático. E aí, à medida que foi evoluindo o tratamento, essa quantidade de ferro foi caindo. Caiu de 4 para 3,6, aqui era uma sobrecarga de ferro leve ainda, mas já era. E aí caiu para 3,6, que 3,1. E agora, depois de 3 anos esse tratamento, caiu para 1,2 miligramas por grama. Então, ele saiu da sobrecarga de ferro. Hoje em dia, ele é um paciente que não tem sobrecarga de ferro hepático. Então, isso a gente consegue quantificar. Então, essa ressonância multiparamétrica, o que a gente fazia antigamente, quer dizer que tinha uma sobrecarga de ferro, hoje em dia eu consigo quantificar e consigo fazer esse controle evolutivo sem nenhum prejuízo para o paciente. E só para exemplificar aquilo que eu falei, essa era a elastografia dele de 2019, então eu vi que tinha o parênquima hepático todo achurado pela quantidade de ferro, pela sobrecarga de ferro. No exame agora de 2022, eu consigo botar aqui e dizer qual é a dureza hepática. Esse paciente tinha um fígado normal, era 2,1 de KPA. Então, a gente vê que realmente a sobrecarga de ferro atrapalha um pouco no diagnóstico da elastografia. Uma outra paciente, então uma paciente feminina de 61 anos. A gente via no exame anatômico um fígado realmente com sinal alto no T2, que fala a favor de uma esteatose. Na quantificação de gordura, a gente vê aqui, não sei se está dando para ver, acho que são 38% de gordura hepática, então é uma fração grande de gordura hepática. É uma paciente que foi para avaliar isso, mas né, não tinha essa ideia da fibrose já hepática. A gente já via alguns sinais de hepatopatia crônica nesse fígado, um aumento do lobo caudado, um contorno um pouquinho irregular, borda romba, mas a gente não consegue quantificar isso pelas sequências anatômicas. E aí fez a elastografia hepática, deu uma dureza hepática de 4,5 kPa, então uma fibrose já F3, F4. Então, é um paciente com um quadro já importante de fibrose relacionado à esteatose. Um outro caso, uma paciente feminina de 45 anos, mesma coisa, obesidade e esteatose, a gente tem visto cada dia mais. Os 2 exames, então, esse aqui foi o único exame que eu peguei da literatura, que a gente não, os outros exames são todos nossos da clínica. Então, o primeiro exame é uma paciente que a gente vê um percentual de gordura hepática de 9,5%. É um paciente que tem uma camada de tecido adiposo grande. E aí a ressonância é um método que a gente consegue, além de avaliar a gordura hepática, a gente consegue avaliar a gordura parietal e gordura visceral. Então, tem uns trabalhos que falam dessa correlação de gordura visceral com piora nesses pacientes, principalmente né, de alterações cardiológicas, etc. E aí a gente via que na elastografia hepática, pela gordura, pelo aumento de gordura, pela esteatose, ela já tinha uma fibrose F1, 3,4 de KPa. E após esse tratamento, após 2 anos de tratamento,
a gente vê a redução do panícula adiposo, a redução da gordura intraabdominal, né, visceral. E aí o que tinha de percentual de gordura hepática de 9,5 caiu para 3,8, então normalizou essa gordura hepática dela. A gente usa até 5,5, 6 para normal. E aí o que ela tinha de fibrose inicial, ela normalizou também. Então o tratamento clínico da obesidade levou à melhoria do quadro de esteatose e da fibrose dela inicial. Mais uma paciente feminina de 67 anos, e aí chegou para fazer a ressonância com diagnóstico de alteração de enzimas hepáticas. A gente vê muito isso, né? Então, o clínico, o hepatologista pediu ver alteração de enzima hepática e a gente não sabe a causa. Às vezes a gente faz colangio, a gente fazia até nas colangios ressonâncias, a gente fazia também a elastografia, porque muitas das alterações que acabavam levando à suspeita de alguma alteração de via biliar, né? Alteração de enzima hepática, e era pedido uma colangiografia. A gente achava uma esteatose importante e que ocasionava isso. Então é o paciente, um fígado, a imagem está um pouquinho escura, mas é um fígado um sinal um pouquinho aumentado no T2 e um percentual de gordura hepática já de 8,7%, né, que já fala a favor de uma esteatose leve. Só que quando a gente faz a nossa elastografia, nosso mapa de elastografia, nosso elastograma aqui, a gente vê que já é uma paciente que tem umas áreas de aumento de dureza hepática. Então essa área verde, essas áreas verdes aqui, a gente consegue já ver que tem um aumento da dureza do parênquima. E aí ela tinha a gente consegue ver aqui pelo ROI, 2,9, 2,4, 2,4 e uma 2,7 ou 2,8 aqui de KPA do parênquima hepático global. E aí a gente fica num limbo aqui, né? Queria até que o Rodrigo comentasse isso depois também. A gente fica naquele nível entre 2,4 e 2,9, que a gente só consegue esse diagnóstico pela biópsia para saber se isso é uma alteração de esteatohepatite, uma alteração inflamatória, ou se isso é uma fibrose inicial, ou se é um paciente ainda com parênquima hepático normal. Então isso, para a gente ainda continua esse nível aqui, ainda num limbo diagnóstico. Outro caso, paciente jovem, 22 anos, que tinha uma síndrome hepatorrenal, então um paciente que chegou para fazer uma ressonância magnética do abdômen pré-transplante renal, e o que a gente via na sequência anatômica era isso, um fígado bem aumentado, parecia até um fígado congesto, também uma esplenomegalia, uma hepatosplenomegalia grande, e aí, quando a gente fazia a elastografia hepática, a gente chegava numa fibrose F4, então um paciente de 22 anos. E aí, né, em que esse paciente vai se beneficiar de uma cirurgia? É um transplante combinado? É só um transplante renal? E aí é importante, né? Então, a gente, quando não tinha essa quantificação, ou tinha que... Imagina você submeter um paciente desse, cheio de comorbidades, a uma biópsia hepática, né? Um procedimento bem mais... com todas as complicações possíveis. Um outro caso, acho que esse é o último, é um paciente de 70 anos, masculino, com um controle de CA de pâncreas e com etilismo social. Então chega pra gente, às vezes até é difícil a gente saber que etilismo social é esse, né? Bebe pouco, mas tinha essa história. E aí ficou escuro aqui de novo, mas aqui pelo mapa de gordura, né? A quantificação de gordura, a gente vê que tem mais de 40% de gordura hepática, então um volume grande, um percentual grande de gordura hepática. É um paciente que estava em quimioterapia. A gente não tem o antes da quimioterapia dele, né? Esse estadiamento do CA de pâncreas dele não tinha sido feito com a gente, então a gente não tinha o exame prévio. Mas quando a gente fazia a gente fazia o elastograma, a gente tinha isso. Então um paciente com 3,7 de KPA, então ele tinha uma fibrose global hepática F2, F3, com mais áreas focais atingindo até F3, F4. E aí aquela dúvida, esse paciente continua a quimioterapia, muda a quimioterapia, ou então segue a quimioterapia para o pâncreas e o paciente faz uma fibrose e tem todos os problemas relacionados à hepatopatia crônica, né? Então, são coisas que a gente antigamente não tinha essas ferramentas, agora a gente tem essas ferramentas para ajudar o clínico, para passar para discutir melhor isso. Um outro caso, então, um paciente... como eu falei, a gente fez muita elastografia, então, nesse início, a gente tem uma casuística muito grande, pacientes chegam por várias causas, então, paciente feminina, 55 anos,
com uma queixa de dor pélvica, faz uma ressonância no mapa lá de gordura, 33% de gordura hepática. Quando a gente faz o elastograma, a gente já vê que tem uma fibrose F1, F2. Então, é um paciente que chegou para uma queixa de dor pélvica, com 55 anos, e sai com um diagnóstico de uma fibrose inicial, né? Então, isso a gente não pegaria antes. Então, como é que é o manejo desse doente? Qual a importância disso? Qual o tratamento? Então, assim, o método tem aparecido muita coisa legal, a gente tem visto muita coisa que a gente consegue atuar, principalmente nessa fase inicial, para fazer essa regressão. Um paciente jovem, 55 anos. De perspectivas futuras, né? Então, algumas coisas ainda estão vindo. Assim, a elastografia hepática por ressonância ainda é uma coisa recente. A gente sabe que as coisas estão evoluindo muito rápido, principalmente na ressonância magnética. Estão surgindo os mapas de T1. Então, o mapa de T1 ele avalia a quantidade de líquido extracelular. Então, a gente consegue melhorar ainda mais essa quantificação de fibrose. Alguns trabalhos já têm feito injeção de contraste venoso para avaliar a função hepática. Então, a gente vai juntando tudo isso, vai juntando gordura com função hepática pós-contraste, contraste hépato específico, mapa de T1. Então, cada dia mais a gente está tendo formas de fazer esse diagnóstico mais acurado possível e com o mínimo de risco para o paciente. Não sei qual a experiência, não sei se o Rodrigo tem experiência com isso, esses marcadores de fibrose, marcadores de esteatose associados à elastografia. Então, alguns trabalhos já estão fazendo cruzando a elastografia hepática com esses biomarcadores para ter um diagnóstico mais fidedigno. E até usar a biópsia guiada por elastografia. Então, a gente, quando vai fazer uma biópsia, a gente guiar pela elastografia e fazer. A gente hoje em dia já faz biópsia de mão por ressonância, já faz biópsia de próstata guiada por ressonância. Por que não a gente guiar essa biópsia hepática por ressonância magnética também, para que a gente consiga acertar na área que tem a maior fibrose? A gente usa sempre a área de maior fibrose para o tratamento do paciente. É isso aí, gente. Bibliografia aqui, depois se vocês quiserem eu posso mandar. Tem bastante trabalho, tem muita coisa nova saindo. Depois se vocês quiserem eu posso mandar. E agora, Rodrigo, queria que você fizesse as considerações aí, por favor. Acho que era melhor fazer uma moderação, né? Quem quiser fazer pergunta, alguém tem assim uma... Porque eu sou hepatologista, né? Tô vendo que tem muito radiologista aí na plateia. E o hepatologista que teve contato assim, inicial com esses métodos de elastografia, né? E a coisa agora está indo pro lado do radiologista. E eu acho que o método é muito bom. Mas eu acho que a gente tem que tentar aí tirar as dúvidas. Marcadores, essas coisas, esses biomarcadores mais ou menos de conta e eles fazem, até estão usando esses métodos, todas essas sequências novas para fazer uma biópsia visual por ressonância, uma biópsia visual. Não tem ainda na clínica, no dia a dia, utilidade, de pesquisa, mas assim, eles falam muitos trabalhos de pega o PGA, subtrai por sei lá quanto, multiplica, divide por sei lá o quê, e aí dá preditor. É um score, Na verdade, tem os scores que a gente é disponível para todo mundo, que o mais usado é o NEFL Score, você tem aqui, e o FIB4, que usa 3 variáveis que todo mundo tem, plaqueta, TJ e TGP. Mas, na verdade, como isso começou na França, que até foi quem criou o Fibroscan e a Cossans, eles têm fórmulas secretas que incluem 2, 3, 4 marcadores de fibrose, ácido hialurônico, não sei o que mais. E aí você colhe aqui, vai para a França, e aí é analisado, joga numa fórmula matemática secreta e vem um grau de fibrose, mas só avalia fibrose. Na verdade, a busca por marcador seria de esteatohepatite, que a gente tem um grande equívoco aí às vezes, é de achar que o doente, para ter esteatohepatite, tem que ter aumento de TGP. Na verdade, a TGP aumenta por várias razões, e a TGP varia de mulher para homem, depende do porte da pessoa, da idade da pessoa.
E tem muitos casos de esteatopatite que às vezes até dá uma certa rigidez ali, limítrofe, né? 2.1, 3.1, e aquilo às vezes você repete o exame pouco tempo depois e já não tem mais. Então, às vezes, a inflamação não é fibrose exatamente. Eu acho que a gente está numa época que isso foi surgindo aos poucos, né? Foi surgindo a elastografia nas hepatites virais, depois foi sendo validado na doença hepática gordurosa, que é mais difícil porque você não biopsiava tanto assim, né? Então demorou. Teve aí uma chuva de lançamentos de aparelhos da Philips, da GE, da Siemens, então fica difícil de você validar os 4 graus de fibrose. E a elastografia por Fibroscan, né, que é a mais difundida, que as pessoas conhecem mais, pedem mais, é muito boa para ver o doente que tem cirrose. Então, ele tem uma zona cinzenta, que é esse grau 2, grau 3, e o doente obeso é um doente que você tem que ter a sonda XL, que alguns lugares não tem, só a sonda M, né? E realmente a acurácia não é boa. Então, na prática mesmo, eu vejo muito resultado de elastografia por ultrassom ou por elastografia por Fibroscan, que não é compatível com a clínica e com o laboratório do paciente. Então, eu acho que a ressonância, você tem a imagem, tem ali registrado. E aí eu queria também, aproveitando, fazer uma pergunta, até que ponto, para a avaliação da ressonância multiparamétrica, conta a experiência do radiologista e o aparelho de ressonância, né? Porque para a elastografia por ultrassom, isso conta muito mesmo. Então, eu não sei se a gente também pode confiar e quais são os parâmetros, qual é o caso, você falou ali muito bem da sobrecarga de ferro, mas qual é o outro caso que também a curva de aprendizado você foi ganhando, foi percebendo ao longo do tempo? Assim, uma coisa importante, né, é o que você falou, assim, de aparelho não tem muita variação, então se eu faço uma elastografia na Siemens ou na Philips ou na GE, isso tem pouca variação entre aparelhos, diferente do ultrassom, né, que cada um tem um parâmetro diferente. Então a gente na ressonância já tem estabelecido esses valores, então muda pouco. É o método que tem menos diferença, tanto inter quanto intra-observador, então é mais reprodutível por isso, porque a gente consegue ver a imagem ali. Então, como não sou eu que faço como ultrassom e a área que eu escolhi, eu estou vendo o fígado todo, então aquilo vai me dar, o sistema vai me dar aquela informação. Tem os problemas que o ferro é uma delas, e tem o problema do posicionamento correto do probe ali, né? Então, alguns exames a gente vê com dificuldade técnica de posicionamento. Uma coisa que é importante, esqueci de falar, então o ideal é que o paciente esteja de 4 a 6 horas em jejum, a gente já manda, então assim, como já é um protocolo nosso de fazer toda a ressonância de abdômen, a gente faz em 4 a 6 horas de jejum, porque a gente sabe que pós-prandial esse fluxo sanguíneo aumenta a dureza hepática. Né? O ideal é que seja feita, colhida a imagem sempre no final da expiração, então a gente tem menos variação, que é onde o fígado, né, no início da expiração, então o fígado fica comprimido ali no diafragma e pode aumentar a dureza. Então, sim, são algumas alterações técnicas, mas que mudam pouco, né, na avaliação. Então, assim, entre aparelhos não tem muito. Óbvio que tem experiência, né, como a gente estava falando até mais cedo. O método, né, até o exame clínico depende do clínico, depende do patologista, então do cara que tem experiência, isso, você que faz doença hepática, que você avalia isso, às vezes vai num clínico que não tem, né, esse dia a dia, essa experiência. Então, como a gente estava falando, cada dia mais a gente está segmentando as coisas, não tem jeito, né? A medicina cada dia tem mais área, tem mais novidade, a gente sempre está atualizado. Então, a pessoa que é especialista, quem faz aquilo, vai te dar um diagnóstico com certeza mais acurado, né? Mais nesse intuito de ajudar mais o paciente. Vamos fazer uma brincadeira. Volta naquele caso 6 lá, que eu acho que é um caso que pode pegar como exemplo. Aí, ó, 22 anos, síndrome hepatorenal, né? Você vê o radiologista, fica vendido, né? Que diagnóstico é esse? O doente está internado no CTI ou está vindo numa clínica fazer uma ressonância? E aí você vê um fígado grande, né? Coisa que não é o aspecto típico da cirrose. E o baço grande também é essa história de uma doença renal.
Então, eu acho que esse F4 pode não ser cirrose. Pode ser uma doença de depósito, por exemplo, uma amiloidose. Pode ser congestão. Mas pensando, né, numa doença renal, né, ou doente está hipervolêmico por conta da insuficiência renal, mas aí não daria hipervolemia, não daria hepatos pleno. Poderia até dar um fígado um pouquinho grande. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre a clínica e a morfologia junto, porque senão a gente vai começar a ver cirrose demais e não é. Porque vai repetir o exame e vai estar normal. É por isso que eu botei, né, que assim, faz parte da ressonância multiparamétrica a avaliação anatômica, né? Então, assim, multiparamétrica. Isso aí, a gente nunca deixa de fazer a avaliação do fígado. Não vou botar só a dureza hepática, a quantificação. Eu vou falar do fígado, se está aumentado, do baço. A gente acaba falando das outras Eu, quando peço esse também, exame, eu tenho uma dificuldade enorme, porque você resumir, né? Porque hoje a gente tenta simplificar, né? O doente tem síndrome hepatorenal. Ele não tem só isso. Então, a indicação médica no pedido, os radiologistas reclamam dos clínicos, mas os clínicos, às vezes, é muita informação. Então, o ideal era a discussão, mas isso é inviável, assim, no mundo que a gente está vivendo, porque a não ser que todo mundo trabalhe no mesmo hospital. Então, é difícil também, tem muita informação que fica perdida e aí fica difícil a conclusão. Então, eu acho que tem que também, da parte do radiologista, da clínica, tentar um modelo de laudo mais fácil possível, né? Porque a gente está vendo uma doença, no caso da doença gordurosa, uma doença nova, que está se tratando melhor, o doente está melhorando, está perdendo peso, está perdendo gordura. O que você tem a oferecer? Porque o tratamento é o mesmo. Se eu tenho 38% de gordura ou 24%, se eu tenho F1, F2 ou F3, eu vou tratar da mesma forma. Então, a gente tem que discutir em conjunto, bolar alguma coisa que seja útil. Eu te falei sobre a gordura visceral, né? Porque tem o caso do doente que é o Lean NASH, é o magro, que você às vezes vê no laboratório, aumento de triglicerídeos, HDL baixo. Mas aproveitando uma pergunta, assim, eu acho que todo doente candidato à cirurgia bariátrica deveria fazer uma ressonância multiparamétrica do fígado. Eu quero saber se você consegue fazer, qual é o limite de peso, se a bobina vai encostar no paciente. Dá um up-to-date sobre isso. Hoje em dia, a gente consegue fazer, nas ressonâncias mais novas, até 220, 280 quilos. A ressonância de 3 Tesla, a gente tem um bore maior. Então, o que a gente tinha de 60 centímetros, a gente tem de 70. Então, isso já aumenta a circunferência. Quando a gente fala de 70 centímetros, na circunferência aumenta bem. Então dá para fazer. Então dá tem que só falta pedir, porque assim, tem que conscientizar o pessoal que está operando e que está avaliando esse doente, porque 100% dos casos tem esteatose e, na dependência de outros fatores, o doente pode ter fibrose avançada. Então, não são todos que cabem, né? Assim, mas a maioria é compatível? Não é compatível pela circunferência. Eu entendi errado. Não. O aparelho mais largo, que é esse nosso de 70 centímetros de abertura, ele cabe melhor. Assim, é aquela história. É difícil, né? Mas às vezes não é o gordo só na barriga. Então, às vezes é o gordo inteiro. Esse cara, ele cabe. O problema é aquele cara que tem aquele barrigão e que aí, às vezes, nem a bobina fecha. Né? Mas é caso a caso. Então, assim, não é só o peso, né? A altura. Às vezes chega paciente com 1,5 m, 180 quilos. Aí, esse daí provavelmente nem a circunferência vai caber na bobina. Sim. Mas, assim, acho que é um exame muito importante. E eu perguntei da parte da pediátrica. Eu não sei qual a sua experiência com essa obesidade, né, precoce, essas crianças. Eu não tenho experiência, eu tenho experiência de transplante pediátrico. E a gente não vê transplante por doença hepática gordurosa. A criança não dá tempo, tem que ter mais tempo. Então, assim, eu acho que não é uma preocupação muito grande. A longo prazo isso? A longo prazo, a gente tem que mudar a sociedade, né? O problema é esse. Agora, ao mesmo tempo que essa doença é muito comum e muito assustadora, ela se resolve com perda de 10% do peso, né? Em grande parte dos doentes. Então, isso que eu queria falar aqui, tem muito radiologista que eu acho que pode ficar um pouco surpreso e sem entender um doente que tinha um exame e aparece com um exame muito melhor. Porque a gente está vendo, a gente tinha um dogma de que a cirrose, a fibrose era irreversível.
E aí, com essas drogas novas para hepatite B, C e a eficácia do tratamento para a doença hepática gordurosa, a gente está constatando, mas não é uma coisa, é caso a caso, um médico viu mais, outro viu menos, casos de mudança muito radical. Tem uma médica, que eu até te contei o caso, que a gente está acompanhando, que ela fez um tratamento, teve uma perda de peso, tinha diagnóstico de cirrose pela elastorressonância, confirmado com biópsia, eu fiz questão de biopsiar, porque eu precisava de uma prova que eu mesmo não pudesse duvidar, e ela fez até a biópsia por videolaparoscopia. Eu estava assim tão preparado para um falso negativo, e aí o nosso colega que faltou hoje aqui ligou para mim e falou: poxa, estou muito feliz, nossa colega não tem cirrose, porque macroscopicamente o fígado não tinha aspecto cirrótico, mas a biópsia tinha cirrose. E ela, quando repetiu a elastorressonância, é incrível, ela é um F1. É verdade? Isso meses depois. Será que é? Então eu estou preparando ela para fazer outra biópsia. E aí eu acho que é um caso que, se a fibrose regrediu, né, botar o patologista para mostrar as imagens na hora, para a gente também não duvidar dele, né? E aí a doença é outra doença. Aí eu acho que a ressonância vai ganhar ainda mais valor. Porque você vai conseguir ver a transição de um estágio da doença para o outro, e isso vai tranquilizar o paciente. Você vai saber a hora de parar, né? Se eu tenho que fazer bariátrica, eu tenho que fazer ele ainda continuar usando essas drogas que são caras, que são tem efeito colateral, né? Então, acho Mas esse que paciente, ela usou medicação anti-obesidade? ela usou um análogo do GLP-1, que foi o Trulicity, vitamina E, e o kit, né? E pioglitazona. Que eu vi, fiquei horrorizado, uma pessoa de 50 anos. E uma outra coisa que está muito comum, assim, nesse contexto, né, é a doença psiquiátrica, né? A gente está vivendo também uma pandemia psiquiátrica, e esses neurolépticos combinados com antidepressivos, a gente não sabe bem, mas pode dar alguma resistência insulínica, uma desregulação metabólica, e está aumentando os casos de doença hepática. Então, melhor uma coisa parece outra. Isso aí, gente. Alguém... Deixa eu só tirar uma dúvida. Dúvida não, é curioso. F3 é uma coisa, F4 é outra. Né? F4 é cirrose. F4 a pessoa fica sem dormir, vai ter que ir no psicólogo, vai fazer o testamento. Então, assim, é difícil. A gente não tem perfeição, né? Mas a morfologia do fígado ainda tem seu valor. Então, isso a gente está ainda aprendendo. Então, esse doente aí vai ser tratado como um cirrótico. Mas na hora de ver o resultado, de abrir o resultado do exame, fica ali F3/F4, que realmente o valor deu em cima, né? Deu próximo. Como é que pede esse exame? Assim, até uma coisa importante. Se você pedir uma ressonância do fígado para quantificação de gordura, para quantificação de ferro, isso a gente faz pelo valor da ressonância que o convênio paga. Se você quiser uma elastografia hepática, aí não tem no rol ainda de procedimento, o convênio não paga. Não é um exame caro, mas assim, porque aí já é um outro exame. Eu tenho que posicionar o paciente, colocar aquele probe, fazer as sequências específicas. Mas se for só quantificação de gordura e quantificação de ferro, desde que venha pedido ressonância do fígado com quantificação de gordura, com quantificação de ferro, a gente faz, junto de um exame normal. Isso. Não é a multiparamétrica total, mas já são vários parâmetros. Eu não vou ter só a quantificação da fibrose, da dureza hepática. Tudo aí você vai pedir uma ressonância multiparamétrica ou ressonância do abdômen superior com elastografia hepática. Tem que estar frisado a elastografia hepática, senão a gente não consegue fazer. Isso. Mas aí a elastografia multiparamétrica com elastografia hepática. Tá? Então tem que frisar, porque aí a ressonância multiparamétrica o convênio paga como um fígado normal, mas a elastografia é um exame à parte, tem que cobrar a parte do paciente. Tá bom?